Bom dia. Está aberta a sessão ordinária deste dia 24 de outubro de 2023, às 10h45. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 39 de 2023, da sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2023. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, Câmara Municipal, ata 39 de 2023. Aos 16 dias do mês de outubro de 2023, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Bochet, Jacques Emerson Raul Carvalho, Fábio Doleski Krause, Geison Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnoff, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Geison Messias Tim, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 38 de 2023, da sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Comunicado oriundo do Tribunal de Contas, o qual, após delido, foi encaminhado à Comissão de Finanças para o devido projeto de decreto. No grande expediente, o vereador Wendel Carpes fez uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 31 de 2023, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Paulo, Valdomiro, Fábio, Marcelo e Alexandre fizeram uso do espaço das explicações pessoais e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de outubro de 2023, às 10 horas e 30 minutos. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 16 de outubro de 2023, João Pedro Berwald, presidente, Geison Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo do gabinete do deputado estadual Zé Nunes. Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 20 de outubro de 2023. Convite, prezado. Ao cumprimentá-lo respeitosamente, vimos através das comissões de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo e Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, convidar para a audiência pública, que irá debater a Lei nº 15.958 de 2023, que trata da classificação do tabaco na propriedade. A audiência pública proposta pelo deputado Zé Nunes, deputado Elton Weber e deputado Cláudio Branchieri será realizada no dia 1º de novembro de 2023, quarta-feira, às 11 horas, no formato híbrido, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa. Atenciosamente, Zé Nunes, deputado estadual. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 28 de 2023, oriundo do Executivo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, gabinete do prefeito, mensagem número 01 de 2023, excelentíssimos vereadores. Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa mensagem retificativa ao projeto de lei número 28 de 2023, que visa instituir o Programa de Incentivo e Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários do município, Refis 2023. Bem como apresentar a estimativa de impacto orçamentário correspondente ao referido projeto de lei. Inicialmente, cabe destacar que o prazo para adesão foi estendido para 22 de dezembro, devendo ser alterada a redação dos artigos 2º e 16, nos seguintes termos. Artigo 2º. O contribuinte inadimplente poderá aderir ao programa Refis 2023 até 22 de dezembro de 2023. Formalizando o pedido junto ao setor de dívida ativa do município. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo vigência até o dia 22 de dezembro de 2023.
Como medida de fomento à adesão ao programa, alterou-se a redação do artigo 4º para incluir outra opção de escolha de parcelamento, passando o referido artigo a ter a seguinte redação: artigo 4º. O ingresso no programa Refis 2023 possibilitará ao contribuinte quitar os débitos, conforme disposto no artigo anterior, observados os seguintes termos: inciso 1º, em caso de pagamento do débito principal, em cota única ou em até 10 parcelas mensais e sucessivas. O contribuinte terá anistia e remissão de 100% de multas e juros. Inciso 2º, em caso de pagamento do débito principal, entre 11 e 15 parcelas mensais sucessivas, o contribuinte terá anistia e remissão de 50% de multas e juros. Inciso 3º, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 50. Inciso 4º, a quitação da primeira parcela será efetuada até 5 dias ao ato do protocolo do termo de adesão e ou assinatura do termo de confissão de dívida e ou acordo de parcelamento, e as demais serão mensais e sucessivas, cujo inadimplemento implicará em perda das condições previstas no Refis 2023, na forma disposta no capítulo 4º. Outro sim, visando abordar os itens indicados em parecer da assessoria jurídica desta Casa Legislativa, insta a esclarecer inicialmente que o Programa de Incentivo e Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários do município se reveste de natureza jurídica, de política pública, que tem por escopo oportunizar condições mais atrativas de regularização de pendências junto com a Fazenda Pública. Do ponto de vista da administração tributária, de igual forma, é uma medida positiva, já que acaba incrementando ingressos tributários. Aponta-se em parecer a necessidade de se demonstrar eventuais mudanças na perspectiva econômica, que tenham refletido no inadimplemento fiscal no município. Nesse ponto, ressalta-se que é notório o aumento no custo de vida da população decorrente da alta geral nos preços, englobando alimentação, vestuário, combustível e serviços. A instabilidade no cenário econômico e político internacional igualmente repercute diretamente na grande alta no nosso custo de vida. Entretanto, ainda que as considerações acima sejam causa geradora da inadimplência em alguns casos, convém ressaltar que o inadimplemento fiscal ou referente ao valor pago por serviços essenciais são problemas recorrentes em nosso município. Embora o município se utilize das vias judicial e extrajudicial para a cobrança dos débitos, tais medidas, na maioria das vezes, são inócuas. Isso se deve principalmente a dois fatores: as condições econômicas da maioria da nossa população, a legislação que dispõe acerca dos bens passíveis de penhora ou cuja que estão ou não sujeitos à constrição judicial, aqueles que podem ou não ser retirados do patrimônio do executado, com o fim de quitar um débito. Na grande maioria dos casos, em nosso município, o patrimônio dos contribuintes se enquadra no rol de bens impenhoráveis. Tais fatores, aliados ao fato de que para inúmeros contribuintes não passa de um inconveniente ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, conduzem à ineficácia das medidas de cobrança disponíveis. Assim sendo, com a referida proposição legislativa, essa administração busca regularizar a situação daqueles contribuintes que estão em débito com a Fazenda Pública Municipal e que, em virtude dos juros e multa pelo atraso, não reúnam condições para pagamento à vista ou em parcelas, sem prejuízo do próprio sustento. Da mesma forma, a presente proposição se apresenta como meio alternativo de arrecadação aos cofres municipais, em vista da já narrada ineficácia dos meios coercitivos. Adentrando ao aspecto jurídico, o projeto de lei oportuno esclarece que o benefício, ora tratado, é uma suma-renúncia fiscal, a qual não está vedada em absoluto pelo ordenamento, sendo legitimada quando preenchidos determinados pressupostos, quais sejam: a linha A, indicação de observância do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias; a linha B, indicação do cumprimento de pelo menos um dos requisitos constantes nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes
orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1º, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Nota-se que dos 4 pressupostos para a renúncia de receita antes elencados, os 2 últimos são alternativos, isto é, ou um ou outro deve ser obrigatoriamente adotado, conforme estabelecidos nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa alternância importa a seguinte consequência: se a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é exigida a adoção de medidas de compensação. No caso em tela, a renúncia de receita foi considerada na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 7º, inciso 3º, 13, 53 e 54, e na estimativa de receita da Lei Orçamentária. Como medidas de compensação, insta a ressaltar o Decreto número 7 de 2023, que atualiza os valores referentes ao Serviço Municipal de Água, o recadastramento e a atualização predial, realizado após quase 20 anos, que incrementa a arrecadação, além da recente alteração da forma de cálculo do IPTU, que promoveu um aumento do imposto em alguns casos. Com relação ao equilíbrio fiscal e ao não prejuízo às metas fiscais, convém ressaltar que, conforme exposto inicialmente, os meios de cobrança não possuem eficácia, de modo que a não aprovação deste projeto, na prática, consiste em uma renúncia de receita, maior que sua aprovação, pois com a implantação do programa, o município poderá, ao menos, vislumbrar uma possibilidade de recebimento destas dívidas. Ainda no termo da legalidade, observe-se que o projeto de lei foi elaborado em conformidade com o princípio da legalidade, respeitando-se os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, notadamente ao que se refere o artigo 1º, parágrafo 1º, no tocante à renúncia de receita. Salienta-se que sobre o valor originário das dívidas continuará incidindo a correção monetária pelo índice oficial de inflação, de maneira que o valor devido pelo contribuinte aos cofres públicos terá seu poder de compra preservado, ou seja, somente será concedido desconto nos juros e na multa moratória. A estimativa de impacto orçamentário, em anexo, traz os valores correspondentes a débitos tributários e não tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2022. Em anexo, igualmente segue o anexo de metas fiscais, estimativa e compensação de renúncia de receita para o exercício de 2023, demonstrando que a renúncia foi considerada na LDO e não afetará as metas fiscais. Assim sendo, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço, requerendo a apreciação e votação do projeto de lei número 28 de 2023. Com a certeza de que legitimamos, representantes do povo saberão, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade e relevância jurídica de sua aprovação. Turuçu, 19 de outubro de 2023. Atenciosamente, Ivan Eduardo Xerdim. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 32 de 2023, oriundo do Executivo. Mensagem número 32 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que visa a autorização de um veterinário para exercer suas atividades na Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 19 de outubro de 2023. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal. Projeto de lei municipal número 32 de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico veterinário, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003, e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, um médico veterinário com carga horária de 20 horas semanais.
Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal nº 379 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal nº 386 de 2003. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 19 de outubro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização desta Casa para a contratação em caráter temporário de um médico veterinário para exercer suas atividades junto à Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito, em razão da exoneração do servidor ocupante do cargo. Conforme prevê a Lei Municipal nº 386 de 2003, o médico veterinário é o responsável técnico pelo serviço de inspeção e assistência veterinária, zootecnia e sanitária, razão pela qual é necessária tal contratação. Cabe esclarecer que a Lei Municipal nº 379 de 2003 prevê carga horária de 40 horas para o cargo de veterinário, porém o servidor contratado mediante contrato temporário não exerce o cargo, mas sim função equivalente, razão pela qual o município está autorizado a contratar a carga horária que se mostra necessária ao desempenho das atividades do profissional. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu. Aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 33 de 2023, oriundo do Executivo. Mensagem número 33 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que visa a autorização de um assistente social para exercer suas atividades na Secretaria de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 19 de outubro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Projeto de lei municipal número 33 de 2023. Ementa. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um assistente social, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um assistente social, com carga horária de 20 horas semanais. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renovável por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal nº 379 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal nº 386 de 2003. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 19 de outubro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização desta Casa para a contratação em caráter temporário de um assistente social para atuar na Secretaria de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social. O profissional será contratado para atuar junto ao CRAS, serviço que conta com apenas um assistente social, o qual é responsável pela coordenação geral, serviços burocráticos, pareceres, atendimentos, visitas domiciliares, etc. A grande demanda deste setor torna necessária a contratação de profissional da área para evitar o acúmulo de tarefas e, com isso, aprimorar do acompanhamento, acolhimento, orientação e auxílio aos usuários do CRAS. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 9 de 2023, oriundo da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, relatório e fundamentação. O presente processo de número 002291
02.00/18-2, encaminhado a esta comissão, trata do julgamento de contas de governo dos gestores do Executivo Municipal de Turuçu, correspondentes ao exercício de 2018, senhora Selmira Milha Schwerenbeck e senhor Pedro Antônio Turtenhagen, apreciado em sessão ordinária 17 de junho de 2020, pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal tem dentre suas atribuições o julgamento das contas do prefeito, conforme a interpretação dos artigos 29, inciso 9, em combinação com o artigo 31, parágrafo 2º, e por simetria, o artigo 71, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, dentre outras atribuições, compete à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos a apreciação da prestação de contas dos gestores do Executivo Municipal de Turuçu, bem como a emissão de projeto de decreto legislativo, a ser votado até 30 dias após o recebimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, artigo 186 do Regimento Interno. No caso em exame, a decisão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável à aprovação, com ressalvas. Senhora Selmira Milha Schwerenbeck e senhor Pedro Antônio Turtenhagen, gestores do Executivo Municipal de Turuçu, exercício de 2018, estando o presente processo em condições de ser apreciado pelo Legislativo Municipal, para fins de julgamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Como não há disposição do regimento interno em contrário ao dever de manifestação desta comissão, apresenta-se este parecer. Conclusão. Assim sendo, tendo em vista o parecer prévio exarado sob número 20.650, em sessão ordinária 17 de junho de 2020, pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao processo número 002291-02.00/18-2, adotando os fundamentos nele contidos, à míngua de outros elementos, essa comissão opina e emitir parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2018, com a emissão nos termos do regimento interno do competente decreto legislativo respectivo. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Paulo, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 09 de 2023. Ementa. Dispõe sobre o processo de julgamento de contas de governo da administração do Executivo Municipal de Turuçu, referente ao exercício de 2018 e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer prévio, exarado sob o número 20.650, pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo número 002291-02.00/18-2, recomendando a aprovação das contas do Executivo Municipal de Turuçu, exercício financeiro de 2018, decreta. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do governo da administradora do Executivo Municipal de Turuçu correspondentes ao exercício de 2018, gestão da senhora Selmira Milha Schwerenbeck e senhor Pedro Antônio Turtenhagen, de acordo com parecer prévio, exarado de número 20.650, 17 de junho de 2020, relativo ao processo número 002291-02.00/18-2, emitido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 24 de outubro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Paulo, secretário. Encaminho a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o devido parecer. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu vou querer, senhor presidente, só rapidamente deixar aqui registrado minha indignação, mais uma vez, referente à iluminação pública, senhor presidente. Eu não sei, sinceramente, o que vamos fazer. A gente já tomou todas as medidas cabíveis a nível de legislativo, né, através aí de
de proposição de indicação, de documentação, até de filmagem, e, sinceramente, parece que não surte o efeito necessário. Cada vez pior, cada vez, pelo menos para mim, as pessoas reclamam, fazem contato, a gente vai lá, verifica, constata realmente o problema, e, sinceramente, a gente chega num limite assim, de não saber mais, na verdade, o que fazer, a quem recorrer. É inadmissível que o contribuinte pague a sua contribuição de iluminação pública e ficam protelando, ficam colocando culpa no outro. Eu não quero saber quem é responsável, quem é o encarregado, e sim cobrar diretamente o prefeito, que tome uma atitude, né, de homem, né, que corresponda à altura, o cargo que ele exerce, até porque o povo colocou ele ali e cabe a ele tomar as medidas cabíveis para sanar esse problema. Não dá mais para aceitar a situação do jeito que está. Eu citei aqui semana passada, tem lugar com 6 meses com lâmpadas queimadas. Essa semana eu fiz ali na Vila do Anderson, ali na Vila do Pisca, também está caótico ali. Então, assim, um dia eu até citei aqui para o vereador Júnior, não sei se nós vamos ter que chegar ao ponto, daqui a pouco, de criar, o presidente, uma comissão interna aqui e fazer uma varredura, porque não dá mais para aceitar a forma que está. Não adianta ficar a gente tapando o sol com a peneira, as pessoas estão revoltadas porque o pagamento vem, eles pagam a sua contribuição de iluminação pública e não tem o serviço prestado. Até quando isso vai acontecer? Até quando vão protelar? Até quando vão enrolar as pessoas? Aí fico, a culpa é do Bolinha, a culpa é do não sei quem. Não quero saber de quem é a culpa. Eu quero que seja executado, resolvido o problema. E aí as pessoas procuram o vereador e nós ficamos que nem cara de tacho, porque vai fazer o quê? A vontade que tem é da gente pegar uma escada, subir e trocar, porque se as pessoas que são pagas para isso não fazem, e eu gosto de ver assim que fica uma coisa, cobram do Bolinha, cobram do Adão, eles não têm culpa. A culpa é do prefeito, a culpa é do prefeito, que não exerce com as suas funções e não cobra as coisas como tem que ser cobrado. Agora, fica nós aqui com cara de tacho. Eu não aguento mais, o povo reclamar, e reclamar com razão. Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa, até quando? Até quando nós vamos ter que estar ouvindo, o vereador faz tudo que está ao alcance para registrar tudo, para documentar, a gente tem que se ajoelhar. Não dá mais para entender, o vereador Valdomiro, não dá mais para entender. Deixo aqui registrada a minha indignação referente a esse fato. A iluminação pública, principalmente na nossa zona rural, está precária demais. É lamentável o que está acontecendo e ninguém toma atitude nenhuma. Fica deixando, protelando, porque não tem lâmpada, porque não tem isso. Se não tem, comprem, dão um jeito. Agora, que não pode é o povo pagar a iluminação pública e não ter. Vamos resolver isso aí. Agora, ficar adiando o problema não vai levar a lugar nenhum. Tomem vergonha na cara e resolvam os problemas da nossa comunidade, pelo amor de Deus. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Eu também quero. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, só para dar apoio a essa fala do Fábio, né? Só que, Fábio, eu vou te dizer, eu sei de lugares que está há 1 ano, a lâmpada está queimada, e é o mínimo que a prefeitura pode fazer, né? Sei lá, as lâmpadas se queimam, ou os braços se quebram, aquilo não muda de lugar. É que nem semana passada nós falamos da estrada, né? Fizeram uma rica de uma estrada, mas deu a infelicidade de chover e tudo, né? Aí eu até vou deixar registrado que o pessoal da agricultura lá fez um serviço excelente, né? A gente, quando tem que reclamar, o cara vem aqui e reclama, mas tem que reconhecer que agora fez um bom serviço, mas tiveram a infelicidade de dar 50 milímetros de chuva e soltar toda aquela terra, então, barro bem intransitável, né? Mas, falando da iluminação pública, pior, aquele não... É que nem os buracos da estrada, aquilo não vai mudar de lugar. Todo mundo sabe onde é que é os problemas. É simples de resolver, fácil, mas aí tem que ter um pouquinho de boa vontade. Obrigado. Mais alguém? Bom dia, presidente, demais vereadores.
Sobre a iluminação pública também, estou junto com o vereador Fábio Júnior, realmente está precário, né? E também dar os parabéns, por um lado, da agricultura, que semana passada eu falei dos pontos ruins na Picada Flor ali, fizeram, outro dia, acho que já estava a máquina lá e botando material no Gerson Bellen ali para cima, de frente à Delícia da Flor, mas, de novo, deixaram a desejar, menos de 1 quilômetro dali no Gerry Vane, no Zé Gebel ali, não fizeram. Ontem já, carro não passava mais, né? Falei com o prefeito ontem à noite, eles iam lá hoje arrumar. Mas se estavam lá tão pertinho, por que não arrumaram logo, né? E sabiam do ponto ruim. Mas onde fizeram, fizeram bem feito. Mas está bem. Obrigado. Seria isso aí. Deixar registrado só. Mais alguém? Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, presidente. Também quero deixar minha indignação sobre as lâmpadas também. Porque a gente cobrando dia e noite sobre essas lâmpadas, e a gente faz indicação, a gente faz tudo, e não está sendo feito. É bem complicado. Eu estou junto com o Fábio, Marcelo ali, o Júnior. Eu acho que todos os vereadores estão cobrando, não é só nós 4, né? Todos estão cobrando e ninguém está fazendo nada, cara. Eu acho que eles têm que tomar as providências e têm que tentar fazer. Porque tu liga para um, eu empurro para o outro. Liga para o outro, eu empurro para o outro. Então, é bem complicado, cara. E aí a cobrança vem, né, cara? A cobrança é direto. Então, quem apanha é os vereadores. Então, eu acho que tem que tomar uma providência, tem que ver como é que está essa situação aí, quem vai fazer, quem não vai fazer. Se não vai fazer, bota alguém que vai fazer e não... Sei, cara. Eles têm que resolver a solução, cara. Tá? E sobre as estradas também, cara. Passei sexta-feira, acho que o quinto, lá da São João, ficou boa mesmo, ficou boa. Claro, essa chuva é normal, cara. Tem que chover, né, cara? Mas essas estradas eram para ter feito já um pouquinho antes, né? Porque quantos dias tempo bom, né? Não fizeram. E também, acho que sabia que ia chover, de repente podia deixar para passar essa previsão do tempo, né? Porque agora estragou tudo, mas isso aí vai acontecer, isso não adianta, né, cara? E estou esperando lá do nosso lado, lá. Mas, claro, não é de hoje para amanhã, é devagar, eu sei que é devagar. Teve gente reclamando dentro do pátio, né? De nós que metemos pressão, né? Tu sabe que veio já ao meu ouvido, né? Que teve gente reclamando que nós só sabíamos cobrar e não... Cara, é o seguinte, cara, nós temos aí para cobrar. Nós não podemos lá fazer. Então, é assim, cara, se tem alguma coisa errada, se eles não estão conseguindo fazer, alguma coisa está errada, né? A gente é cobrado, cara. Então, é assim, nós vamos cobrar, cara. Não adianta. Tá bem? Era isso aí. Obrigado. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 30 de outubro de 2023, às 16 horas. Tenham todos um bom dia.